Então, como eu estava afirmando, se você concorda com a frase que o homem é pecador porque peca, você está dizendo que ele intrinsecamente é bom, mesmo diante da situação na qual a Sagrada Escritura já indicou de uma forma muito clara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão, na verdade, condenados em pecado. Então não cabe a frase o homem peca porque é pecador. Então ele, na verdade, não cabe a frase o homem é pecador porque peca, tá certo? Na verdade, não é em consequência de um ato de pecado que ele venha a cometer, mas na verdade ele peca porque ele é pecador, porque a sua natureza está corrompida, isso em conformidade à afirmação da Sagrada Escritura. Em pecado me gerou minha mãe, como disse Davi, como eu já havia mencionado, né? E o texto que foi lido de Paulo, na qual todos se extraviaram, todos se desviaram, não há um que faça o bem. Então você tem a situação indicada de uma forma muito clara pela Sagrada Escritura de que o homem nasce com a natureza pecaminosa, ou seja, ele peca porque é pecador, nesse sentido. E aí você tem a situação na qual todos dependerão da graça de Cristo Jesus para a salvação. Ninguém poderá se auto-salvar, ninguém poderá se auto-justificar. Todos são salvos por meio do sacrifício vicário de Cristo e a imputação das suas obras a nós e a purificação realizada mediante seu sangue derramado na cruz do Calvário, a expiação do nosso pecado. Então esse é um processo soteriológico muito claro e que não tem como nós nos desviarmos dele se estivermos fiéis à Sagrada Escritura. Ok? Eu vou fazer agora a primeira leitura, que vai indicar para nós alguns problemas que têm surgido devido à afirmação de certas teologias que são nocivas à Sagrada Escritura, né? Nocivas à leitura ortodoxa da Sagrada Escritura. Você tem aqui no livro Seitas e Heresias, um sinal do fim dos tempos, de Raimundo de Oliveira, editora CPAD. A página é a 125, que nos diz: quanto ao pecado e à queda, a pergunta: como o homem se tornou pecador? Responde Barth, né? Karl Barth. Inclusive ele cita esse livro aqui, ó, Carta aos Romanos, de Karl Barth, uma obra muito importante, um autor de fato muito relevante, mas tem que ser lido com o devido cuidado, né? Então, você tem algumas situações em Karl Barth, na chamada neo-ortodoxia, que serão nocivas, que serão prejudiciais. Então é o alerta que o apologista está nos trazendo aqui através do seu livro. Não por uma queda do primeiro homem. Pronto, aí você já está atentando contra a afirmação literal da Sagrada Escritura. Inclusive, veja aqui o vídeo chamado Live 1, onde o professor Anderson e eu falamos acerca da interpretação e do uso, da aplicação dos textos veterotestamentários para a igreja. E principalmente na fala do professor Anderson fica muito claro como Cristo fazia a leitura literal dos textos do Antigo Testamento, inclusive desses eventos históricos, não encarando apenas como uma mera alegoria acerca de fatos relevantes que estão sendo denunciados na Sagrada Escritura, mas como fatos reais que aconteceram e que são referenciais na continuidade histórica da raça humana, ao fato histórico de que homem e mulher foram criados no Éden, estiveram em plena comunhão com Deus e devido à desobediência, mau uso de seu livre-arbítrio, eles caíram. Tendo caído, agora estão com uma natureza corrompida que é comunicada a toda a sua geração, todos aqueles que estão em linha de continuidade, né, desde o primeiro homem e a primeira mulher. Então Barth diz que não. Barth diz que não é bem assim. Ele tem uma outra visão sobre isso. Não por causa de uma queda do primeiro homem, né? Então você tem aí uma contrariação, uma contrariedade, né? Uma antítese em relação à afirmação da Sagrada Escritura. A entrada do pecado no mundo por Adão não é um evento físico histórico em qualquer sentido. Comentário sobre Romanos, página 149. Isso naturalmente significa que o pecado não começou por uma livre escolha pela qual o homem preferiu desobedecer à lei divina. Ok? O fato, segundo Barth, aqui a lei divina, ok. E fato, segundo Barth, o pecado pertence à natureza do homem como um ser criado. Desse modo, na qualidade de homem, até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo foi carne pecaminosa, afirma Barth irreverentemente.
veja que as consequências dessa sua afirmação vão desembocar numa afirmação blasfema, negando a natureza imaculada da pessoa bendita de Cristo Jesus, natureza sem contaminação com o pecado, que é decorrente da sua concepção como por vontade do Espírito Santo, tá certo? Foi concebido, foi gerado no ventre de Maria, e você tem a perfeita união entre o Jesus Deus e Jesus homem, constituindo uma só pessoa, desprovida de pecado, mas que é um ser humano autêntico, é um ser humano real, só que um ser humano em conformidade à vontade perfeita de Deus, conforme ele havia criado o primeiro Adão, e Paulo chama de segundo Adão. Você tem aqui Jesus Cristo, Deus e homem, tá certo? Um só ser sem pecado, mas não para Bart. Para Bart ele está dentro dessa mesma realidade comum, na qual todos eles, todos os homens, são sim pecadores, mas não necessariamente vinculados a uma situação físico-histórica, como coloca aqui, tá certo? Mas eles vão trabalhar tudo isso numa questão mais ideológica, numa questão mais metafísica, vamos colocar assim, tá? Mas eles desvinculam dessa afirmação físico-histórica, como ele chama aqui. O pecado pertence à natureza, que eu já li. Se o pecado pertence à natureza do homem, então ele diz que o pecado pertence à natureza, faz parte dela, não que seja um erro, uma falha, tá certo? Um afastamento de Deus, mas é algo que é pertencente à sua constituição, à sua natureza. Se o pecado pertence à natureza do homem, na qualidade de ser criado por ele, nesse caso, ser perdoado e salvo do seu... Perdão, vamos ver aqui, ó. Se o pecado pertence à natureza do homem, na qualidade de ser criado, pode ele, nesse caso, ser perdoado e salvo do seu pecado, uma vez que pertence à sua natureza? Pode isso ser combatido, então, esse pecado na sua natureza, ser perdoado e salvo, né, como colocado aqui? Evidentemente, Bart fala de perdão de pecado. Mas perdão, entre aspas aqui, não significa para ele que o homem seja transformado e se torne uma nova criatura. Para ele, tudo quanto é criado é pecaminoso, e o crente é tão pecaminoso quanto o mais iníquo dos homens. Segundo Bart, o pecado habitou, habita e habitará no corpo mortal enquanto o tempo for tempo, o homem for homem e o mundo for mundo. Não vemos esperança de real salvação para os neomodernistas, uma vez que creem na Bíblia e em Deus, mas do modo deles mesmos, né? Fazendo um trabalho de manipulação e aproveitamento da Sagrada Escritura em conformidade com suas próprias ideias, mas não se subordinando a ela na sua afirmação. Na realidade, eles mutilam a Bíblia e descreem em Deus. E aí eu vou fazer uma outra leitura mais próxima aí do final, que é detectando falsos teólogos, ok? Mas aqui você já pode ver que eles vaziam então essa questão da queda do homem, da gravidade disso, desse fato histórico da queda do homem, da necessidade de arrependimento, tá certo? Confissão e arrependimento e mudança de vida. A metanoia para a epistrefo, né? Metanoia, mudança de mente, para o epistrefo, mudança de atitude, mudança de ação. Ele, na verdade, dá vazão a esse processo de relativização do pecado, quando diz tudo isso faz parte, é constituinte da nossa natureza. Viver, né, em conformidade com essa natureza, não em contrário a ela. Então ele vai buscar não uma reconciliação, um arrependimento, mas uma adaptação. É o que ele chama de uma visão holística. Tudo está incluído, só precisa ser equilibrado. Não precisa ser combatido, precisa ser entendido. Então quando você entra por esse caminho, você começa a não combater seus vícios, mas sim conviver com eles. Você começa a se adaptar a eles. Talvez uma dosagem, mas não uma quebra, mas não um abandono, um combate a ele. E é exatamente deste mal que sofrem muitos teólogos da modernidade, né? Dessa chamada teologia liberal. Por isso que ele diz que não vê esperança para essas teologias neomodernistas. Por quê? Porque não se submetem à verdade da Sagrada Escritura tal como ela é, mas simplesmente pensam que têm o poder e a autoridade de reinterpretá-la à sua própria moda, da forma como bem entendem. E é exatamente aí onde mora o risco, onde mora o erro, tá certo? Você não tem, conforme o apóstolo já havia alertado, o apóstolo Pedro, se não me engano,
constituirão doutores conforme a sua própria concupiscência, ou seja, doutores que justifiquem qualquer tipo de comportamento, mesmo comportamento sendo flagrantemente anticristão, sendo um comportamento antibíblico, mas mesmo assim eles vão promover formas de manipulação dessa leitura, dessa interpretação, para promover algum tipo de justificação dessas atitudes, as atitudes mais loucas e mais abomináveis, mas eles sempre encontram doutores em conformidade à sua própria concupiscência, ok? Então temos aí essa primeira denúncia, né, que já vai nos nortear com relação à continuidade aqui dos textos. Veja só. O ensino bíblico da natureza pecaminosa, definição do pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico ratá, cuja raiz significa errar o alvo. Gênesis 4:7. E o seu correspondente grego, hamartia, que possui a conotação de erro moral. 2 de Pedro 2, 13 e 14. Assim a Bíblia define pecado como transgressão da lei. Pecado como transgressão da lei. Existe lei, existe bem. Deus é o sumo bem. Existe certo, tá certo? E errado. Deus, na sua afirmação da sua verdade, define aquilo que é certo e errado. Aquilo que está em conformidade a ela é certo. Aquilo que está em contrariedade a ela está errado. Então, o conceito de Deus, a partir de um teísmo, a partir da ideia de que Deus é uma pessoa, é um ser e não está misturado, não é panteístico, não está misturado com todas as coisas, mas é um ser, e é um ser com poder de decisão e que interage, é imanente, mas é transcendente, está em relacionamento conosco, que define aquilo que é certo e o que é errado, e que é o padrão último, o padrão final para o estabelecimento da verdade e da mentira, do certo e do errado, do que é bom e do que é mal, ok? Nós temos então essa situação na qual há esse estabelecimento e a Sagrada Escritura nos revela acerca dele. E nós temos que declará-lo, tá certo? Com a maior clareza possível, para que os alunos não sejam cooptados nessa relativização. O que pode levar a eles e aos demais à condenação eterna. Existe céu, mas também existe inferno. Do jeito que o céu é eterno, o inferno também. Assim a Bíblia define o pecado como transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. E aí você tem, por exemplo, essas perspectivas incorretas, adaptadas, modificadas, essa manipulação da Sagrada Escritura feita por essas correntes teológicas. Eles estão tentando acertar um alvo, mas o alvo está completamente equivocado. Está errado, não está fazendo a afirmação fidedignamente à Bíblia Sagrada, não é uma afirmação ortodoxa. A crença certa, a crença correta. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e sua palavra, 1 Samuel 15, 22 e 23. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo. E por se omitir em fazer o bem, portanto, por se omitir em fazer o bem, pecados de comissão e de omissão, né? Como Tiago diz, aquele que sabendo fazer o bem não faz, comete pecado de omissão. Ou aquele que vai se deixar dar vazão às suas concupiscências, suas vontades carnais desenfreadas, pecados por comissão. Então ele vai lá e realmente, a partir fazendo mau uso da sua liberdade, realiza o mal. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado, e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. João 3, 3 ao 7. E a situação na qual este velho homem, homem de pecado, homem caído, homem que está impulsionado por suas concupiscências, precisa ser subjugado. E um homem espiritual, uma mulher espiritual, um ser espiritual, passa a tomar as diretrizes, a direção sobre a vida deste e desta. Homem este, regenerado, nova criatura, que tem comunhão plena com Deus. Você tem a situação, então, na qual este homem regenerado, este novo homem, essa nova criatura, com o que faz afirmação semelhante a Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, está agora à frente, tomando decisões, está agora entregando todo o seu corpo, todo o seu ser a Deus, sendo ele templo e morada do Espírito Santo. Você tem então essa situação que é bem definida pela Sagrada Escritura.
Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:19. A universalidade do pecado, ele nos diz, o ser humano foi criado em estado de inocência, o que já foi declarado, tá certo, por nós aqui. Já olhamos para essa situação. Foi criado em estado de inocência sem pecado. Perfeito. Eclesiastes 7:29. E dotado de livre-arbítrio, conforme Gênesis 2:16-17. O homem foi dado a ele poder de decisão, um ser volitivo. Inclusive até característica de ser ele imagem e semelhança de Deus. Essa é um dos grandes sinais dessa característica, dele ser imagem e semelhança de Deus. Os demais seres não têm esse poder de racionalidade, de decisão, de autoconsciência, o que é dado ao homem, ao antropo, homem e mulher. Portanto, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Salmo 51:5, afirmação de Davi. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do seu mau exemplo, o que alguns defendem, né? Pela força do seu mau exemplo. Vamos lá? Mas é um mal inerente à natureza humana. Tornou-se inerente, uma vez que esse ser humano agora já é gerado numa natureza caída. Então tornou-se inerente à sua natureza, tá? Em consequência disso, todo ser humano está debaixo de escravidão do pecado e da condenação da morte. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Muito bem, aqui é o processo de arrependimento, conversão, tá certo? Para uma total regeneração que será alcançada na glorificação. Então, você tem hoje uma regeneração que está sendo operada. Um processo de santificação constante, na qual você nega a si mesmo. Tentado não ceder a pecar, como diz o hino, né? Então você é tentado, você ainda tem, como Paulo disse, uma outra lei que opera nos seus membros, mas o que você faz em relação a ela, submete-se à lei do Espírito. Andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis. A vontade até vem, mas você não a realiza. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas me deixarei seduzir, né? Ou prender ou arrastar por nenhuma delas. Então você tem a situação de autodomínio. Autodomínio esse dado pela presença do Espírito Santo que está nesse ser regenerado, essa nova criatura. Então essa é a situação, esse é o funcionamento. Você sente a tentação, você sente o impulso, mas você tem a partir do Espírito Santo de Deus que está em você domínio próprio para rejeitar isso. Claro que fazendo uma uso do seu livre-arbítrio você pode não rejeitar, mas é dado a você a capacitação para rejeitar esse impulso e entregar-se plenamente a Deus. E nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar iniciativa no processo de regeneração. Ele não consegue iniciar o processo. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como indicado por Cristo Jesus. É ele que inicia o processo. Nós apenas respondemos ao processo. É o exemplo que eu gosto de dar. É a pessoa que está se afogando, ela não consegue iniciar o processo de sair da água. Alguém tem que lhe lançar uma boia. Só que, por outro lado, ela pode agarrar-se à boia ou não. Então, o livre-arbítrio do homem não opera a sua salvação. Apenas, uma vez capacitado, restaurado pelo Espírito Santo, proporciona a ele oportunidade de aceitação ou rejeição. Mesmo uma pessoa se afogando, pode rejeitar a tentativa de ser salvo. Uma vez que alguém joga uma boia, ele pode agarrar-se a ela ou não. O fato de agarrar-se a ela não significa que ele se auto-salvou, porque ele já estava se afogando e não tinha nenhuma condição de sair desse lugar. Foi a ação do Espírito Santo de Deus que promoveu a sua salvação. Mas ele tem que cooperar com o Espírito Santo no ato salvífico e na manutenção da santificação. É necessário, é imprescindível a sua cooperação, tá certo? A sua fé, o fato dele crer em Cristo Jesus como Salvador. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado, ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça o homem recebe a capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Maravilhoso, você tem aí
essa perspectiva correta em conformidade à Sagrada Escritura, né? Teologias modernas, como ele vai começar a abordar aqui, inclusive sugiro para vocês, ó, a aquisição dessa obra aqui, ó, Dicionário Global de Teologia, a editora é Ragnus, tá? Editora Ragnus. Eu conheci por meio do material da FAESP. Eu sempre, quando eu pego um material para estudar, um material aí que eu vou usar para ministrar aulas de teologia no curso, eu vou lá na bibliografia, sempre faça isso. Vá na bibliografia e veja qual é a fonte na qual esses autores estão bebendo. Então eu dei uma olhada aí na bibliografia, vi que ele citava bastante. Tem um outro teólogo que ele cita, deixa eu ver se eu consigo pegar a teologia sistemática dele. Tá aqui. Ele cita bastante esse aqui, ó. Teologia sistemática de Rodman Williams, tá? Ele cita bastante aqui. Teologia sistemática de Rodman Williams, uma perspectiva pentecostal de toda a vida. Eu vi que o material da FAESP cita bastante Rodman Williams e cita Dicionário Global de Teologia da editora Ragnus. Então fui atrás e consegui adquirir essas duas obras. E aí você vai entendendo como que aquele professor, aquele autor, desenvolveu seu pensamento, em que fontes ele bebeu, tá? Então, olhando para esses materiais, a pesquisa que eu fiz aqui no Dicionário Global de Teologia, você vê que essas teologias que surgiram, você tem algumas correntes, né, alguns movimentos que foram sendo incorporados e que foram sendo modificados, tá? Uma delas que é bastante atuante ainda na atualidade, a teologia da libertação, o que tem seu desdobramento na teologia da missão integral, que está atuando dentro de igrejas evangélicas. Você tem esses movimentos participando, tá certo, de uma grande impulso que houve com o Vaticano II, tá? Com o grande concílio, né, do Vaticano II. Então o Vaticano II ele tentou promover um ecumenismo, né? Então você tem o primeiro círculo de influência fechado ainda dentro do catolicismo, promovendo esta afirmação do catolicismo no mundo, né? Tentar dar uma resposta aos grandes movimentos. Primeiro a Reforma, veio a Contra-Reforma, veio o Concílio de Latrão. E aí posteriormente houveram outros concílios, mas esse Vaticano II ele também vai nessa esteira em uma resposta muito mais abrangente, porque ele tenta aglutinar em torno de si outras organizações que são fora do catolicismo. Então ele tenta interagir com elas, de alguma forma trazê-las para o debate, não para permitir que elas interajam e que elas modifiquem a sua estrutura interna, mas para que eles interfiram nessas outras estruturas, promovendo novas teologias, promovendo teologias que venham a difundir, tá certo? Esse ecumenismo, venha a difundir essa reunificação. E assim você vai destruindo a pregação apologética. Porque igrejas que estão agora atuando dentro desse ecumenismo, que inclusive esse autor aqui bate forte também contra isso, contra esse ecumenismo, eles estão se reaproximando, tá? Eles não conseguem interferir dentro da igreja católica, mas por outro lado eles não se sentem mais tão à vontade para combater os seus erros, para se opor aos seus erros, seus desvios teológicos, que permanecem desde a época lá da Grande Reforma. Então você começa a reaproximá-los, estabelecer uma linguagem mais amigável, tentar trazê-los para a sua influência, fazer com que eles se sintam importantes e reconhecidos e que assim eles não combatam mais com toda a veemência. Então você tem essa necessidade de tomar cuidado com essa isca, né? Com esse laço, ok? E essas teologias modernas que a gente vai ver aqui de uma forma rápida, tá? Somente para a gente ter uma ideia acerca delas e poder trabalhar, né? Poder fazer a refutação. Você vê, são teologias que estão sendo adaptadas ao sabor das ideologias da atualidade. Então são teologias contextuais, como são chamadas aqui. Tanto aqui como na enciclopédia de protestantismo, também usa muito esse termo. São teologias contextuais. Quais são os contextos? O contexto da América Latina, e as suas situações, a sua cultura, as suas necessidades internas, seus dramas, seus temas. Então é uma teologia contextual. Teologia contextual relacionada à África, relacionada à Ásia, ou contextual relacionada a certas
certos grupos da sociedade, por exemplo, uma teologia que faz opção preferencial pelos pobres. Quando você ouve opção preferencial pelos pobres, você já percebe nessa dicotomia estabelecida o movimento dialético que é a base para o pensamento marxista. Tá? Então, o pensamento marxista promovendo o comunismo, tá? Socialismo, comunismo, ele vai sendo transformado ao longo da história, principiando com a perspectiva de uma transformação econômica, tá? Principalmente com Marx, que trabalhava dentro dessas ideias econômicas, atacando o capitalismo, propondo a estatização, meios de produção sendo estatizados, né? A revolução do proletariado, né? O proletariado agora vai reger, vai dominar. Com o fracasso dessa proposta, você vai ver outras propostas ainda promovendo o comunismo, promovendo o marxismo. O Lenin vai ser uma proposta revolucionária, que vai dar certo na União Soviética. Você vê até hoje a Rússia aí sob essa influência marxista, tendo que adaptar algumas coisas. A China, por exemplo, né, um grande exemplo, né, de marxismo, de comunismo. Um comunismo que teve que atrelar certos espaços para o capitalismo, porque já foi provado já foi provado academicamente e na prática que o comunismo não funciona, que ele não produz uma nação próspera. É sempre uma ditadura e um país que consegue promover a distribuição de miséria. Então você vê os países que passaram por esse processo de revolução e que adotaram essa ideologia comunista, começaram a mudar toda essa estrutura, Estado, de fato vieram a amargar as duras perdas, vieram a amargar a falência. Então você vê a Venezuela, por exemplo, que é um país que poderia ser um país de primeiro mundo aqui na América do Sul, mas devido a esse processo de estatização, de incorporação, tá certo, de empresas ao Estado, né, onde eles vão lá e desapropriam empresas e incorporam ao Estado. Isso afugenta investidores, investidores desaparecem e fica ali um Estado falido, onde você, para achar itens básicos, você não consegue, porque você não tem liberdade e segurança para a prática econômica. Se não tem essa liberdade, essa segurança, os investidores não permaneceram ali. Não ficando, o Estado tem que se virar, só que o Estado não consegue cobrir todas as competências, então o Estado não consegue atender todas as demandas, ok? E nesse sentido você tem esses estados que falem ao adotar essa ideologia, essa política, tá certo? Esta tese econômica do comunismo. Então, para que a China desse certo, teve que fazer o quê? Abrir espaço para o capitalismo. Então, você tem grandes áreas que vivem um capitalismo econômico, financeiro, né? Só que estruturalmente estatizado, né? O Estado é soberano sobre eles, o comunismo rege, tá certo? E aproveita toda essa riqueza produzida pelo capitalismo para a sua autopromoção, para que eles se mantenham não somente estáveis e vivos, mas que eles expandam. Tanto que o processo de expansão, a chamada nova rota da seda, né, onde a China tem influenciado diversos países, tem estabelecido alianças, contratos e muitas das vezes prejudiciais para aquela nação, favorecendo completamente o Estado chinês, o Estado comunista chinês. Então, quando você olha para essas propostas, você vê muito dessas novas teologias que têm surgido em demanda de atender a interesses de certos grupos que são utilizados por esses que estão tentando promover uma infiltração dessas ideias através do campo religioso. Então, o que eles fazem? Começam a manipular a Bíblia, começam a manipular a teologia, começam a fazer com que a teologia atenda às suas demandas. E aí eles vão maquiar as suas propostas através de uma certa linguagem que não venha a ser denunciante dos seus objetivos, né? Mas que na verdade deem a impressão de que estão lutando por determinado grupo. É o que eu falei. Uma teologia que faz opção pelos pobres. Então você está dizendo que ela precisa se voltar para um grupo. E em relação a outro grupo, o que você faz com ele? Você estabelece um antagonismo, uma oposição? É a teologia dos negros. Tá, e o que você está fazendo? Colocando eles em oposição aos brancos? Teologia do pobre, ele está em oposição ao rico? Teologia da América Latina está em oposição ao primeiro mundo? E você vai estabelecendo então estas
antíteses, né? Então você tem um movimento dialético de tese, antítese e síntese. A tese foi o primeiro cristianismo que produziu as nações ricas, primeiro mundo. A antítese, os países subdesenvolvidos. A tese será agora uma nova situação na qual esta teologia contextual, promovida por eles, destruirá as bases de uma teologia tradicional e inventará uma nova teologia que atende aos seus interesses, seus desejos. Tá? Então você vê constantemente esse movimento é perigosíssimo, porque ele é atraente, ele é sedutor e ele consegue ganhar nas mentes sem necessariamente se revelar claramente, mas que coloca as pessoas para trabalhar dentro dessa estrutura de pensamento, que aliás é a concretização de um próximo passo da expansão da Internacional Comunista, que não deu certo economicamente, não deu certo revolucionariamente. Os países não queriam realizar, as pessoas que eles acreditavam serem os atores dessa grande revolução não estavam interessados nisso, tá certo? O proletariado não estava interessado em se submeter a isso, em ser bode expiatório para isso, ok? Se submeter a isso, visando a utopia comunista do futuro, que foi sonhado por Marx e Engels, né? Não compraram essa ideia. Então o que eles fizeram? Começaram a estabelecer outros propósitos, por exemplo, a de Antônio Gramsci, tá certo? Nos cadernos do Cálice, do Cáceres, né? Cadernos do Cáceres. Estava ele ali na Itália, época do fascismo, então havia grande briga ali entre fascismo e comunismo, ok? São duas ideologias políticas totalitárias, mas que ambas estão disputando espaço, nazismo, fascismo e comunismo. Ambas elas disputam espaço e dentre essa briga, ele sendo comunista foi encarcerado. No cárcere elabora várias ideias, como por exemplo, a infiltração não mais pela violência ou pela esfera econômica, mas sim a esfera cultural, por exemplo. Então você tem a presença dessas ideias marxista, comunista, leninista, por meio da via cultural, nas universidades, nos livros, na música, na cultura de modo geral, nos costumes, ok? Então para isso eles vão infiltrando-se nesses diversos âmbitos, né? Transformando a sociedade de dentro para fora. Quando você vê, você tem então uma revolução silenciosa, uma revolução que foi acontecendo paulatinamente, quando você vê já tomou todo espaço. Tá? Então é o que é chamado costumeiramente de marxismo cultural. Teologias modernas, olha só. A teologia do pecado social. Ok, então o pecado não é mais algo espiritual, ok, com consequências físicas, que é a deterioração do nosso corpo entregue às concupiscências, aos desejos desenfreados, o que resultará, tá certo? O salário do pecado é a morte, resultará na separação eterna de Deus no inferno. Eles tiram desse âmbito e trazem para um âmbito antropológico, sociológico ou social, como é colocado aqui. Teologia do pecado social. O pecado é uma mazela social. Quando a mazela social se resolve, há a resolução. Então, deste homem, o homem não está mais nesse estado de degradação no pecado. O pecado é o que? A pobreza? O pecado é a miséria? O pecado é a falta de acesso aos meios de produção? Então, eles vão ressignificando, que aliás é uma das teses dessas mentes revolucionárias. Jacques Derrida já propunha isso. Desconstrucionismo, desconstruir as afirmações bíblicas ortodoxas, né, dizer que na verdade elas eram mitológicas. Aí Bultmann prestou um grande serviço para isso. Eram puras ideias mitológicas, ultrapassadas, retrógradas, ok? Que podem ser reinterpretadas, desconstruídas, ok? Então a intenção do autor não é mais importante. Importante é o que o leitor entende dela. O leitor pode fazer dela o que quiser. Você desconstrói e ressignifica. Então, ressignificando para atender os seus interesses próprios. Então, você faz a Bíblia atender os seus próprios interesses. Neopentecostais têm feito isso, adotando um certo misticismo, tá certo? Para a leitura da Sagrada Escritura. E outras mentalidades mais politizadas fazem isso para que ela se submeta à sua própria ideologia. Você tem até uma ministra que releu, né, reinterpretou, ressignificou as palavras de Cristo. Bem-aventurados pobres. Só que Cristo fala pobres de espírito. Ele não está falando sobre conta bancária, tá? Ele está falando sobre a pessoa se apresentar diante de Deus
sem a sua arrogância, o seu ego inflado, mas se apresentar humilde diante de Deus, apto a receber da parte de Deus a orientação, a sabedoria que vem do alto. Então, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que precisam de Deus, que entendem sua dependência de Deus. Só que a ministra fez questão de pegar somente a palavra pobres. Por quê? Opção preferencial pelos pobres. Teologia da libertação, teologia marxista. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, que é uma continuidade do Concílio do Vaticano II, tá? E Puebla, México, né? Essa tese defende que o pecado é algo que destrói por meio de estruturas opressoras. Você tem toda essa ideologia, essa ideia que vem lá de Hegel, e Marx vai adaptar da dialética, tese, antítese e síntese. Tudo é visto dentro desse óculos, tudo é visto a partir desse óculos da dialética. Tudo é tese, antítese e síntese. Esse é o movimento da história, tá? Então você sempre buscará os conflitos. Se ele não existe, você cria, você estabelece, tá? Para que haja esse movimento de desconstrução do que está para, né, através do quê? De uma antítese e uma reconstrução à minha moda, à minha maneira. Então essa sempre é a proposta. E para que haja desconstrução do status quo, então, por exemplo, o status quo do mundo ocidental, tradição judaico-cristã, tá certo? Que veio alimentando na sociedade ocidental, onde você tem essas liberdades, você tem Estado de Direito, você tem liberdade de expressão, tá certo? Você tem essa valorização do indivíduo, do ser humano, direitos humanos, ok? Isso foi construído em cima de que base? Tradição judaico-cristã, porque o direito romano não respeitava as pessoas de modo geral, mas somente os patrícios, né? O pátria e família, tinha poder de vida e morte de sua família, os patrícios de modo geral. Então interessava só a eles, e aquele que comprava a cidadania romana, né? Mas o cristianismo mudou isso, como universalizando isso. Todos participam dessa natureza humana, são todos vindos de um ser humano. O homem e a mulher no Éden deram origem a toda a raça humana. Então esta solidariedade da raça humana, então esses direitos têm que ser universais, porque todos os homens estão dentro dessa mesma condição, são solidários em relação a isso. E aí outras ideias vão dizer que não, como por exemplo a evolução de Darwin e a seleção natural, ou a seleção das espécies, né? Você vai ter essa situação na qual ele entende que os seres humanos evoluíram de diversas raças diferentes, então eles não têm necessariamente uma solidariedade, tá? O que vai dar origem a ideias que são muito perigosas, né? Mas falando aqui, você tem essa situação que é colocada sempre esse antagonismo. Então, outro dia teve um desse meio gospel aí, que inclusive eu acho que está até desviado, nem está na fé, de um modo mais firme, né? E ele fez questão de ver problema naquele alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Então, quando ele olha para esse hino a partir dessa visão, desse óculos dialético comunista, teologia da libertação ou teologia da missão integral, que é o braço evangélico dela, ele sempre vai buscar o conflito, alvo mais que a neve. Por quê? Porque ser negro é ser pecador e ser branco é ser santo. É esse o antagonismo que ele enxergou ali. Só que quando você analisa o hino dentro da sua letra, dentro da sua expressão, você vê que a comparação é a mancha do pecado, tá certo? Ou a purificação. Então você tem a situação não de negro e branco como etnias, como raças. Você tem a situação de contaminado ou purificado. O branco pode estar contaminado, tá certo? O da cor branco, da cor negro, da cor vermelho, da cor amarela, diversas etnias podem estar contaminados ou podem ser purificados. E aí coloca o contraste entre estar puro ou estar contaminado. Aí, quando você olha para a intenção do autor do hino, você tem uma ideia muito clara de que ele não está se referindo a etnias. Mas quando você lê e você desconstrói a intenção do autor daquele hino, você implanta a sua própria através de uma ressignificação, e você a lê por meio dos óculos, né, dessa dialética, você vai ver conflitos sempre. Veja, como é que Paulo trata a questão lá na carta a Filemon do escravismo,
que estava já, era uma realidade, uma situação da época dele, que ainda perdurou durante muito tempo na humanidade, e você há um conflito, tá certo? Onésimo foge, se encontra com Paulo, se converte, tá? Esteve inclusive enfermo, depois Paulo o envia de volta. Com quem ele vai se encontrar? Com Filemon, que é também cristão, tá certo? Foi evangelizado pelo próprio Paulo e que agora terá diante de si este conflito, essa situação. O que Paulo faz em defesa de Onésimo? Recebe-o, não mais, né, como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus. Se ele deve alguma coisa, coloca na minha conta. Eu assumo para mim o que ele deve. Lembrando-te que tu deves a ti mesmo, a mim. Ou seja, o seu processo de salvação, Cristo fez através também da minha voz. Cristo me usou para pregar para você o evangelho. Então, há uma dívida amorosa, né, no sentido de que eu fui o instrumento por meio do qual Cristo pregou, né? Cristo anunciou o evangelho. O Espírito Santo de Deus agiu com convencimento dentro de você. Mas quando ele resolve o conflito entre Onésimo e Filemon, Onésimo sendo escravo fugido e Filemon senhor de escravos, ele não está olhando da perspectiva da dialética, da perspectiva da tese da antítese para promover uma síntese. O Onésimo se revolta, promove uma revolução, liberte os escravos. Não, ele está olhando da perspectiva na qual tudo aquilo que o pecado humano separa pode ser reunificado na pessoa bendita de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não há servo, não há livre, não há homem, não há mulher, não há grego, nem cita, nem romano, vamos colocar assim, nem bárbaro, ok? Todos são um em Cristo Jesus. Aquilo que o pecado separou, Cristo une, desde que esteja unificado debaixo da pessoa bendita de Cristo Jesus. Então você tem essa perspectiva, a perspectiva da reunificação, da subordinação a Cristo Jesus, e não e não de levantar bandeiras à discórdia, levantar bandeiras às disputas, tá certo? Aos antagonismos, como é enxergado sempre dentro dessa visão dialética, ok? Então você tem essas situações que são sedutoras e muitas pessoas da igreja aí, por essas ideias aí abraçam e passam a defender isso. Então a teologia dos pobres, a teologia dos oprimidos, a teologia dos negros, a teologia das mulheres, a teologia dos subdesenvolvidos, a teologia dos cantores de rap, sei lá, e por aí vai, promovendo diversos tipos de teologia que atendam cada um à sua própria demanda. Não existe mais a mensagem de que você tem que negar a si mesmo e aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador, que nos coloca dentro de uma só família. Mas não, a teologia agora tem que atender aos seus interesses e às suas demandas particulares. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. O problema não é a depravação total da humanidade. O problema não é mais a separação de Deus. O problema é que a pessoa um tem um carro importado e outro não tem carro, outro anda de ônibus. Esse é o grande interesse deles. Então você vai se voltar contra eles para, através de um processo de revolução, ascender socialmente. Então você tem agora você se prestando como marionete através desse tipo de teologia manipulada, tá? Você passa a se tornar massa de manobra. Então você agora está fazendo com que grandes contingentes de pessoas de igreja local, pessoas que não têm como analisar essas propostas, como entender o mal dessas propostas, sejam agora trazidas para essa manipulação e tornem-se massa de manobra, tá certo? A mudança de ênfase, aí quando vê um cara que ficha suja, né? Cheio de problemas, que já foi preso, já foi condenado, que tem uma carreira já de diversos erros acumulados ao longo da história. Mas se ele faz as promessas certas, ele consegue disparar, tá certo? Aquela ideia que foi alimentada ao longo de todo esse tempo e que faz com que as pessoas enxerguem nele a utopia prometida, né, de chegar até esse paraíso na qual haverá uma igualitação total, porque esse é o único objetivo, igualar todos, né, estarem todos nivelados. E quando você vê na prática ao longo da história, as únicas nivelações e igualitação que nós vimos é a distribuição da miséria, distribuição da pobreza e do sofrimento. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social, estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador.
Então deixa-se de enfatizar a causa